Desde que o ser humano aprendeu a erguer muralhas, forjar espadas e olhar para o horizonte em busca de novos territórios, uma sombra o acompanha: a guerra. Ela muda de forma, muda de nome, mas nunca desaparece. Pense nisso por um instante. Em todos os cantos do planeta, em quase todos os séculos, sempre houve algum tipo de conflito acontecendo. Às vezes em grande escala, com exércitos e impérios, outras vezes em disputas silenciosas entre vizinhos, tribos, religiões ou ideias. A guerra parece estar costurada na própria história da humanidade. Ela destrói cidades, mas também constrói impérios, derruba reis, mas cria heróis. Cada conflito deixa marcas profundas, não apenas no solo, mas na memória coletiva do mundo. Mas afinal, por que sempre há guerras? Será que existiu algum momento em que o planeta inteiro viveu em paz? E se não, será que um dia isso seria possível? Vamos atravessar séculos de história, desde as primeiras batalhas da antiguidade até as guerras invisíveis do século XXI, para entender como elas moldaram o mundo em que vivemos hoje. Vamos descobrir o que realmente causa as guerras, o que elas mudaram na história e, no fim, tentar responder à grande pergunta: será que um dia o ser humano conseguirá viver sem guerra? Para começar, precisamos voltar um tempo, até o momento em que a primeira espada foi levantada. As primeiras guerras nasceram muito antes dos grandes impérios e das bandeiras que hoje conhecemos. Elas surgiram quando pequenos grupos de humanos começaram a competir por aquilo que mais precisavam: comida, abrigo e território. Foi assim que o conflito, algo que antes era apenas uma luta pela sobrevivência, se transformou em uma ferramenta de poder. Com o passar dos milênios, as tribos se tornaram cidades e as cidades reinos. E com essa evolução veio também a ideia de dominação. O homem descobriu que, ao vencer uma guerra, ele não apenas garantia recursos, mas também prestígio, riqueza e controle. A guerra deixou de ser uma necessidade e passou a ser uma estratégia. No Egito, por exemplo, faraós marchavam com exércitos inteiros para invadir fronteiras e provar seu poder divino. Entre os hetitas e mesopotâmicos, os conflitos eram registrados em pedras e tabletes, como troféus de vitória. E entre os gregos, a guerra ganhou até um tom épico. Quem nunca ouviu falar da lendária Guerra de Troia cantada por Homero? Em Roma, a guerra virou uma instituição. O império cresceu à base de conquistas, disciplinando soldados e transformando batalhas em espetáculos de glória. Era o símbolo máximo da civilização e de destruição. Mas olhando por outro ângulo, as guerras da antiguidade também forjaram o mundo como conhecemos. Elas criaram fronteiras, misturaram culturas e deram origem a leis, tecnologias e até religiões. A paz, ironicamente, só era possível depois da guerra. E assim, desde os primeiros combates com lanças rudimentares até as campanhas organizadas de impérios, a humanidade começou a trilhar um caminho sem volta, o da guerra como parte de sua própria natureza. Mas as guerras não pararam na antiguidade. Elas se tornaram cada vez mais complexas e decisivas. E algumas delas, literalmente, mudaram o rumo da civilização. À medida que os séculos avançam, as guerras deixaram de ser apenas batalhas por sobrevivência e se tornaram motores de transformação. Cada conflito redesenhava um mapa, derrubava velhos reinos e criava novos mundos. Durante a Idade Média, por exemplo, a religião se tornou uma das grandes razões para lutar. As cruzadas iniciadas no século XI arrastaram milhares de pessoas em nome da fé. Cavaleiros e camponeses atravessaram continentes acreditando lutar por Deus. Mas por trás disso estavam o poder político, o comércio e o controle das rotas sagradas. A guerra deixava de ser apenas uma disputa de força. Ela agora tinha ideologia. Enquanto isso, no Oriente, os mongóis de Gengis Khan varriam impérios inteiros, criando o maior território contínuo da história humana. Através da destruição, eles também espalharam conhecimento, rotas comerciais e novas formas de administração. A
guerra, paradoxalmente, unia o mundo tanto quanto o dividia. Na Europa, no fim da Idade Média, trouxeram outro tipo de conflito, a luta pelo poder político e pela identidade das nações. A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra moldou o conceito de Estado e o sentimento de nacionalidade. Foi nesse período que a pólvora começou a mudar tudo. As muralhas que antes pareciam invencíveis agora ruíam diante dos canhões. E assim, cada guerra abria espaço para uma nova era. Quando terminava um conflito, começava uma revolução. A guerra era a grande força para que empurrava a humanidade para a frente, custasse o que custasse. No fundo, o mundo medieval e renascentista aprenderam uma lição dura. Para crescer, às vezes é preciso reconstruir o que antes foi destruído. E quando o século XIX chegou, o planeta parecia pronto para mudar mais uma vez em meio a impérios, revoluções e novas guerras que moldariam o mundo moderno. O século XIX foi um período de contrastes. De um lado, a humanidade vivia um avanço sem precedentes. Surgiam novas invenções, máquinas, ferrovias, indústrias, e mais uma vez as guerras eram o combustível por detrás das grandes mudanças. No início do século, o nome que ecoava em toda a Europa era Napoleão Bonaparte. As guerras napoleônicas transformaram completamente o continente. Reinos antigos ruíram, impérios nasceram e fronteiras foram redesenhadas. Mais do que batalhas, aquelas guerras espalharam novas ideias, liberdade, nacionalismo e o desejo de independência. Essas ideias não ficaram presas à Europa. Elas cruzaram oceanos e inspiraram movimentos de libertação na América Latina. Países como Brasil, Argentina, Chile e México começaram suas próprias guerras pela independência. Foi uma era que o conceito de nação passou a valer mais do que o poder de um rei. Mas enquanto uns buscavam liberdade, outros buscavam domínio. O imperialismo europeu cresceu como nunca. As grandes potências começaram a disputar territórios na África e na Ásia, numa corrida por recursos e influência. Milhares de povos foram conquistados, explorados ou apagados da história. E mesmo nos períodos sem grandes batalhas, o mundo continuava dividido, economicamente, socialmente e politicamente. As guerras do século XIX mostraram que o conflito podia mudar o mundo não apenas pela destruição, mas também pela ideia. Era um século que sonhava com progresso, mas que não conseguia se libertar do passado. E quando o século XX chegou, com toda a sua tecnologia e arrogância, o planeta acreditava estar entrando em uma era de civilização, sem imaginar que estava prestes a mergulhar nas guerras mais devastadoras de toda a história. O século seguinte provaria que o poder do homem de destruir superava qualquer avanço que ele tivesse conquistado. O século XX começou com a promessa de um mundo moderno, científico e civilizado. As cidades cresciam, as máquinas dominavam o trabalho humano e a tecnologia parecia apontar para um futuro de prosperidade. Mas bastou uma faísca para que o planeta inteiro se transformasse em um campo de batalha. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial explodiu. O assassinato de um arquiduque foi o estopim de uma teia de alianças, rivalidades e medo. Pela primeira vez, o mundo viu uma guerra global, com trincheiras intermináveis, armas químicas e milhões de mortos. Era a guerra para acabar com todas as guerras, como diziam na época. Mas ela terminou apenas abrindo caminho para algo ainda pior. 2 décadas depois, o planeta mergulhou novamente no caos. A Segunda Guerra Mundial foi o ápice da destruição humana. Cidades inteiras foram arrasadas, populações civis dizimadas, e o horror do Holocausto mostrou o quanto o ser humano podia se perder em ideologias de ódio. E no fim, quando as bombas atômicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, o mundo percebeu que havia criado algo capaz de destruir a si mesmo em questão de minutos. Com o fim da guerra, o mundo ficou dividido entre 2 polos,
Estados Unidos e União Soviética. Nascia a Guerra Fria, um conflito sem batalhas diretas, mas com medo constante. Espiões, propagandas, corrida nuclear, guerras de procuração. Vietnã, Coreia, Afeganistão, cada uma dessas lutas era um reflexo de um mundo que, mesmo em paz, continuava em guerra. Enquanto a humanidade olhava para o espaço e sonhava chegar à Lua, milhões morriam em campos de batalha na Terra. O século XX foi o mais sangrento da história, mas também o mais transformador. Das cinzas da destruição surgiram a ONU, os direitos humanos e uma consciência global de que algo precisava mudar. Mas se o século XX foi marcado por guerras visíveis, o século XXI trouxe um novo tipo de conflito, mais silencioso, mais complexo e, de certa forma, ainda mais perigoso. O século XXI começou com a sensação de que a humanidade finalmente aprenderia com seus erros. As grandes potências falavam em diplomacia, paz mundial e cooperação, mas bastaram poucos anos para a ilusão desmoronar. O ataque de 11 de setembro de 2001 marcou o início de uma nova era. De repente, a guerra já não era mais entre países, mas entre ideologias. Surgiram os chamados inimigos invisíveis, grupos terroristas, cyberataques, manipulação de informação. Era o nascimento da guerra moderna, aquela que não precisava de fronteiras e nem exércitos uniformizados. Enquanto as bombas caíam no Afeganistão e no Iraque, outros conflitos eclodiam em silêncio. Guerras civis na África, crises políticas na América Latina, disputas territoriais na Ásia e, mais recente, o conflito entre Rússia e Ucrânia e a ocupação de Israel na faixa de Gaza. Mesmo em pleno século XXI, com satélites e internet, o planeta continuava preso a um ciclo eterno de confronto, mas agora a guerra também acontecia dentro das telas. As redes sociais se tornaram campos de batalha ideológicos, onde fake news, ódio e desinformação moldam opiniões e dividem nações. A guerra econômica e tecnológica entre países como Estados Unidos e China mostra que o poder não depende mais de armas, mas de dados e influência. Vivemos num tempo em que um inimigo pode estar do outro lado do mundo, ou dentro do próprio celular. E o mais assustador é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos em meio a uma guerra. A paz moderna é uma miragem, uma trégua entre batalhas invisíveis. O campo de guerra mudou, mas a essência permanece a mesma: o medo, o controle e o poder. Mas isso levanta uma questão importante. Será que algum dia o mundo já viveu um momento de verdadeira paz? Um período em que nenhuma guerra em nenhum canto do planeta estivesse acontecendo? Essa é uma pergunta que parece simples, mas carrega um peso imenso. Já existiu um período em que não houve nenhuma guerra em todo o planeta? A resposta, infelizmente, é não. Registros históricos mostram que desde as primeiras civilizações sempre houve algum tipo de conflito acontecendo em algum lugar. Mesmo nos períodos em que as grandes potências viviam em paz, pequenas guerras locais, rebeliões ou disputas tribais continuavam a existir. A humanidade nunca experimentou uma paz global completa, nem por um único ano. Alguns estudiosos apontam que por breves momentos houve certa estabilidade em regiões específicas, como durante o auge do Império Romano ou em períodos de isolamento de povos antigos. Mas mesmo então, em outros cantos do mundo, guerras e invasões seguiam acontecendo. É como se o planeta inteiro nunca conseguisse respirar junto. Quando um lado se acalma, o outro entra em conflito. E talvez isso diga algo profundo sobre nós. O ser humano é capaz de criar arte, ciência e beleza, mas também carrega dentro de si um instinto de competição e de medo. Esses impulsos, que um dia serviram para garantir a sobrevivência, acabaram se transformando em causas de destruição. A verdade é que a guerra sempre esteve presente, mudando apenas de forma, de motivo e de intensidade. Mas afinal, por que isso acontece?
Porque mesmo com tanto avanço, o ser humano parece condenado a repetir o mesmo erro? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas da humanidade e a mais difícil de responder. Porque mesmo depois de tantos séculos de sofrimento, destruição e perdas, ainda há guerras. Alguns dizem que a guerra nasce do poder. Desde tempos antigos, quem domina o território, os recursos e as pessoas, domina também o destino. Outros acreditam que a guerra nasce do medo. O medo do outro, o medo de perder, o medo de ser dominado primeiro. Há também a ganância e a ideologia, dois combustíveis poderosos. Guerras religiosas, guerras por petróleo, por fronteiras, por valores morais ou pela simples necessidade de mostrar força. Quando juntamos poder, medo e ambição, a guerra se torna quase inevitável. Mas existe algo ainda mais profundo. O conflito parece fazer parte da própria natureza humana. Desde pequenos, aprendemos a competir, a defender o que é nosso e a impor nossa vontade. E quando isso acontece entre nações, o resultado é o mesmo instinto, só que ampliado, armado e institucionalizado. A guerra, no fundo, é o reflexo da capacidade humana de resolver suas diferenças sem recorrer à violência. É o fracasso da empatia e da comunicação. E há um paradoxo cruel nisso tudo. Muitas vezes é a guerra que leva à mudança. Impérios caem, novos sistemas surgem, sociedades evoluem. É como se a humanidade precisasse quebrar tudo para reconstruir algo melhor. Talvez por isso as guerras nunca acabam completamente. Elas se reinventam, mudam de forma, mas continuam sendo um jeito mais antigo e mais trágico de resolver problemas. Mas será que isso significa que estamos condenados a viver eternamente nesse ciclo? Ou ainda existe uma chance, mesmo pequena, de um futuro sem guerras? Imaginar um mundo sem guerras parece um sonho distante, quase uma utopia. Mas ainda assim é um sonho que muitos se recusam a abandonar. Depois de grandes tragédias do século XX, surgiram movimentos globais que tentaram transformar esse ideal em realidade. A criação da ONU, os tratados internacionais, o avanço da diplomacia e a interconexão entre países mostram que é possível, ao menos, reduzir os conflitos. Hoje a guerra é mais condenada do que glorificada. E isso por si só já é um progresso enorme. Mas a paz não é algo que conquista apenas com acordos políticos. Ela nasce da educação, da empatia e da capacidade de enxergar o outro não como inimigo, mas como parte do mesmo planeta. Talvez o fim das guerras não depende das armas, mas da compreensão. Dá para aprender, como a humanidade, que nenhum território vale mais do que uma vida. Pode levar séculos. Pode parecer impossível, mas toda a era de paz começou com alguém acreditando que ela era possível. E no fim, talvez a verdadeira batalha não seja entre nações, mas dentro de cada um de nós. Ao longo da história, o ser humano lutou por tudo, por poder, por fé, por medo, por liberdade. E mesmo depois de tantas lições, continua lutando. Talvez porque a guerra não esteja apenas nos campos de batalha, mas dentro de nós, na forma como reagimos ao medo, à diferença e à ganância. Mas enquanto houver consciência, ainda existe esperança, porque cada gesto de empatia, cada ato de diálogo é uma pequena vitória contra a guerra. A última batalha da humanidade não será travada com armas, mas com compreensão. E talvez, quando ela for vencida, a paz finalmente comece. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!